Olá, então agora vamos fazer aqui o exame de época especial de 2020. Vamos lá. No exercício 1 dizem, na figura 1 está representado um referencial ortonormado ao x, y, z, um cubo em que cada aresta é paralela a um dos eixos coordenados. Sabe-se que o vértice B tem aquelas coordenadas, o vetor BE tem aquelas coordenadas, a aresta BE é paralela ao eixo OZ e no 1.1 pedem para nós calcularmos o ângulo OBE. Sempre que me falam no ângulo OBE, ou sempre falam em ângulo em que eu tenho pontos, eu vou logo pensar no produto escalar. Então, apresenta o resultado em graus arredondado às unidades e, se fizermos cálculos intermédios, deixar pelo menos 3 casas decimais. Então, no exercício, todos os exercícios deste exame valiam 16 pontos, exceto aqui o 1.2 que valia 20, todo o resto eram 16 pontos e, como eu estava a dizer, eu tenho aqui o ângulo OBE, então eu vou fazer o produto escalar BO-BE e vou achar o ângulo através da fórmula do produto escalar. Então, eu coloquei aqui, de lado já está aqui toda a resolução, eu agora vou só escrevendo por cima ou vou apagando o que for preciso e fazendo novamente de acordo com a explicação. Tudo isto vai ser de acordo também com os critérios de correção, por isso vamos lá. Então, o cosseno do ângulo é o produto escalar a dividir pelas normas, ou o produto escalar é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Eu coloquei logo aqui esta fórmula, porque esta fórmula, ou equivalente, só por colocares aqui tinhas 5 pontos. Mas basicamente o que eu pensei foi, eu tenho pontos, eles querem um ângulo, a minha mente vai logo para produto escalar. E quando eu digo aqui a minha mente, é a tua mente quando estás a fazer o exame, ok? Portanto, quando vires pontos e te pedirem o ângulo, pode ser que seja pelo produto escalar. Coloquei aqui também o ponto O, o ponto B e o ponto E, para tu perceberes exatamente que o que eu quero é o vetor BO e o vetor BE. Isto porquê? Porque só tendo os vetores a mesma origem é que eu posso associar que o ângulo do produto escalar é aquele ângulo B, ok? Portanto, eles têm obrigatoriamente de ter a mesma origem. Depois fui calcular o vetor BO, calcular o produto escalar BO-BE, porque eu já tinha o vetor BE, e depois a norma de cada um deles para conseguir calcular o ângulo. Então, bora lá. O vetor BO é O menos B, só por causa disto tinhas um ponto. Fazer o produto escalar BO-BE. O vetor BE já estava no enunciado, está ali, 2, 2 menos 2. E ao fazer o produto escalar eu tenho de fazer 0 vezes 2 mais menos 2 vezes 2 mais menos 4 vezes menos 2. Ok? Mais com menos dá menos e aqui menos com menos vai dar mais. Portanto, tudo isto, o produto escalar, iria dar 4 e também valia 4 pontos se o fizesses na tua resolução. Agora, a norma de cada um dos vetores é a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Nunca te esqueças que menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 ao quadrado dá 16, ou seja, nós ignoramos sempre por completo o menos, porque qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Relativamente à norma do vetor BE, fizemos exatamente a mesma coisa, a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Só pelo achares as normas tinhas um ponto a cada norma. Para poderes calcular então o ângulo, fazes o produto escalar a dividir pelo produto das normas, fazes esta continha aqui, ok? Eu na verdade não fiz aqui a conta, eu pus aqui toda bonitinha ainda, só fiz ali o 20 vezes 12. Para achares o próprio ângulo, passas para lá o cosseno e passar para lá o cosseno a fazer o cosseno menos 1, portanto ir à calculadora, e estava aproximadamente 75 graus. E só por então calculares o ângulo, tinhas 4 pontinhos. Por isso, todas as respostas em matemática, a não ser as respostas de escolha múltipla, que eles não se interessam nada dos cálculos que tu fizeste, toda a cotação é dada por pontos, é dada por passos. Portanto, mesmo que não chegues ao fim, tu tens sempre passos por coisas que já fizeste se elas estiverem certas. Atenção que aqui não dá exatamente 75, nós é que temos que colocar 75 porque eles pediam no enunciado arredondado às unidades. Neste caso aqui, nos cálculos intermédios, eu não procedi a qualquer arredondamento, portanto não tive ali de conservar as 3 casas decimais porque eu não fiz qualquer arredondamento. Tanto o 4 como a raiz de 20 como a raiz de 12 estão em valor exato, não está em valor arredondado. No exercício 1.2 dizem, seja alfa o plano que passa por G e é perpendicular a OE. O plano que passa por G e é perpendicular a OE. A minha reta OE está aqui e o ponto passa aqui pelo G e é perpendicular a OE. Embora seja muito difícil eu conseguir visualizar este plano, eu vou continuar a ler para ver se me ocorre fazer alguma coisa. Isto, quando eu digo eu, é mesmo como se fosses tu no exame, ok? É normal que uma pessoa chegue aqui e pense, não consigo visualizar isto. Não é sinónimo de não conseguir fazer o exercício. Seja P, Q e R os pontos de alfa, aquele plano, tal
estranho, que nós não conseguimos visualizar, que pertencem aos eixos coordenados. Então, espera, se o P, o Q e o R pertencem aos eixos coordenados, eu já consigo saber algumas das suas coordenadas de cada um deles. Determinar o valor do volume da pirâmide. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, ok, o alfa é um plano que passa por G e é perpendicular ao OE. Se o plano alfa é perpendicular ao OE, automaticamente o vetor normal ao plano alfa pode ser o vetor OE. Portanto, eu tenho aqui o plano alfa, tenho aqui a reta OE, ok? Isto aqui faz de conta que é o meu vetor OE. Portanto, o vetor normal ao plano alfa pode coincidir com o meu vetor OE, que é este vetorzinho que eu coloquei aqui. Então, já tenho aqui algo por onde começar. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu conseguir descobrir, então, o vetor OE, tenho de ter o ponto E, para fazer E menos O, que é o vetor OE. Então, não tenho o ponto E, mas eu tenho o ponto B e tenho o vetor BE. E eu sei que o ponto E é B mais BE. Portanto, se eu começar a minha caminhada no ponto B e fizer a viagem através do vetor BE, eu vou parar ao ponto E. Portanto, coloco o meu ponto B, coloco o meu ponto E, faço a soma de um ponto com o vetor que dá sempre um ponto e vai-me dar o ponto E. Fazer o vetor OE é apenas fazer E menos O, que vai dar o ponto que vai dar o vetor OE, que é 2, 4, 2, que eu coincido com o ponto E. Agora, tudo o que está a vermelho são as cotações de cada passo que nós estamos a dar. Por isso, só o ponto E tinhas 2 pontos, só o vetor OE, que repara que é igual ao ponto E, tinhas mais 2 pontos. Agora, eu sei que se o vetor OE é o vetor da minha reta, e se a minha reta é perpendicular àquele plano, então eu posso me servir desse vetor para calcular a equação do plano. Portanto, a equação do plano pode ser escrita por 2x mais 4y mais 2z mais d igual a 0, em que o 2, o 4, o 2, o 4 e o 2 são as coordenadas de um vetor normal ao plano, que aqui são as coordenadas do meu vetor OE. Eu servi-me do vetor OE para dizer, ok, aquilo pode ser linear, aquilo pode ser ali exatamente o mesmo vetor, por isso eu estou-me a servir daquilo para calcular ali a minha equação do meu plano. Outra coisa que eles também me dizem é que o ponto G está dentro do plano alfa, portanto, seja alfa o plano que passa por G. Então quer dizer que eu, para calcular ali aquele D que aqui está, aquele D que ficou ali de fora, eu posso utilizar as coordenadas do ponto G, só que eu também não tenho as suas coordenadas. Mas por observação da figura que lá está e por eles me dizerem que cada aresta é paralela a cada um dos eixos coordenados, eu consigo perceber que a abscissa do G é igual à abscissa do B. A ordenada do G é igual à ordenada do B, só por observação do gráfico. E ainda, a cota do G é igual à cota do E, aquilo está tudo ali no mesmo plano. Então, só por aqui, e só por as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto E que eu já achei, eu consigo achar as coordenadas do ponto G. E tudo junto dava 2 pontos, ou seja, só para calcular ou obter as coordenadas do ponto G valia 2 pontos. Depois, para mais 2 pontos, achávamos o D. Para que é que eu quero o D? Para achar a equação do meu plano. Vou aqui à equação do plano, substituo as coordenadas do ponto G e acho o meu D. E só com isto tínhamos mais 2 pontos. Só por este passo tínhamos mais 2 pontos. Escrevemos então o plano alfa todo bonitinho, mais 2 pontos por causa disso, e eu ainda fiz mais um passo que foi como se tivesse de transformar em fração irredutível. Na verdade, eu estou a reduzir esta equação, ou seja, dividir toda a gente por 2. Agora, o que é que eu vou fazer agora? Eles, ok, pedem-me o volume. O volume já lá vamos, é a área da base vezes a altura a dividir por 3, o volume da pirâmide. Então agora, eles dão-me outras informações, que é, ok, já tenho o plano alfa, mas eu sei que o ponto P, Q e R pertencem ao plano alfa e também pertencem aos eixos. Então, eu pensei assim, P, Q e R, a fingir que o P é o que pertence ao X, o Q é o que pertence ao Y e o R é o que pertence ao Z. Se o P pertence ao X, o Y e o Z são 0 e pertencem também ao plano alfa, portanto eu posso pegar na equação do plano alfa e substituir o Y e o Z por 0 e achar o X. Achando o X do P, acho as coordenadas do P, porque eu sei que o Y e o Z são 0. Pensei da mesma maneira para o Q e da mesma maneira também para o R. Então assim consegui ter as coordenadas dos 3 pontos e isto sem estar a visualizar nada. Agora, para poder calcular o volume da pirâmide, que eu sei que é a área de base vezes a altura, aí sim é que eu fui tentar desenhar aqui o gráfico, pus os eixos coordenados e tentei desenhar o ponto P, Q e R de acordo com aquilo que eu tinha dito aqui em cima, em que eu disse que
O P pertencia ao X, o Q ao Y e o R ao Z. Então pus aqui o P, pus aqui o Q e pus aqui o R e tracei aqui assim um plano. E eles dizem que eles pedem o volume da pirâmide OPQR. Então eu ainda fiz aqui este vértice da pirâmide. Eu consigo visualizar aqui super bem a base e a altura ser aqui a distância de OR. Portanto, a área da base, a área do triângulo, que é PO vezes OQ a dividir por 2. Portanto, PO vezes OQ a dividir por 2, que é a área do triângulo, base vezes a altura a dividir por 2. Tudo vezes a altura da minha pirâmide, que é OR. Tudo a dividir por 3, porque faz parte do volume da pirâmide. A distância de PO é 6, porque é a própria abscissa do ponto P. A distância de OQ é 3, que é a própria ordenada do ponto Q. E a distância de OR é 6, porque é a cota do ponto R. A fazer as contas dava 18. Só por conseguir montar a fórmula do volume eu tinha 3 pontos e por fim o valor final eu tinha 2 pontos. Avançando aqui para o exercício 2. No exercício 2 tínhamos, na figura 2 está representado um referencial ortonormado. No referencial ortonormado, aquele hexágono que tem o centro na origem. Sabe-se que o vértice M tem coordenadas 1, 0 e que N pertence ao primeiro quadrante. Qual será a equação reduzida da reta MN? A equação reduzida de uma reta é sempre y igual a mx mais b, quando ela está no plano. Sempre a equação reduzida, ok? Depois existe a equação vetorial, mas não é isso que eles pedem. Eles pedem a equação reduzida. Y igual a mx mais b, ponto final. Em que o M é sempre a tangente do alfa, sendo que o alfa, o ângulo, é a inclinação. Agora, como é que nós vamos achar essa inclinação? Então, eu consigo perceber que se isto é um hexágono, quer dizer que este ângulo que eu vou fazer aqui a amarelo, que ele até já lá está desenhado, são 60 graus. Vou puxar assim. Este ângulo aqui são 60 graus. Se este ângulo aqui são 60 graus, e sabendo eu que este triângulo aqui é equilátero, porque este é um hexágono regular, então quer dizer que aquele ângulo que está aqui também a azul são 60 graus. Ora, se tudo isto são 180 porque é um ângulo raso, se este bocado que está aqui a azul são 60 graus, 180 menos 60 dá 120. Então, na verdade, a inclinação daquela reta são 120 graus. Então, quando eu vou fazer o declive, eu tenho que fazer a tangente 120. E a tangente 120 é menos raiz de 3. O que até faz algum sentido, porque a minha reta é isto, esta reta aqui MN, e esta reta tem o declive negativo. Portanto, é normal que aquilo me dê menos raiz de 3. Depois, vou calcular a minha ordenada na origem, porque eu já tenho o declive, y igual a mx mais b, em que o declive é a tangente do ângulo, sendo que eu já sei que a tangente do ângulo é a tangente 120, que dá menos raiz de 3. E agora eu sei que o ponto M, que é este pontinho aqui, que tem de coordenadas 1, 0, porque eles dizem no enunciado, pertence à minha reta. Portanto, substituo o y por 0, o x por 1 e vou achar o b. E o b dá-me raiz de 3. Então a equação da reta é menos raiz de 3x mais raiz de 3, o que era a resposta A. E vamos então ao exercício 3. Considera um dado equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. Lança-se esse dado 4 vezes e escrevem-se da esquerda para a direita os algarismos saídos, obtendo-se assim um número com 4 algarismos. Qual é a probabilidade desse número ser par, menor que 5.000 e uma capicua? Então, eu pus aqui a BBA, que era a parte de ser a capicua. Há outra possibilidade, que é A, ou seja, os números serem todos iguais. Capicua é aquela sequência de algarismos que nós conseguimos ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e é sempre o mesmo número, e é o mesmo número. Portanto, ABBA ou AAAA, estamos aqui a falar com letras, que é para não confundir ainda mais com números. Então, o primeiro raciocínio que eu fiz foi o seguinte: par, ser número par. Então, de certeza que tem que acabar em 2, 4, 6 ou 8. Segundo raciocínio que eu fiz, tem que ser menor do que 5.000. Então, tem que começar por 1, 2, 3 ou 4. Aquilo que está ali riscado a vermelho foi depois. Portanto, o meu primeiro raciocínio foi: o último número tem que ser, o último algarismo tem que ser 2, 4, 6 ou 8. E o primeiro algarismo, para ser menor do que 5.000, tem que ser 1, 2, 4. 1, 2, 4 ou 3. 1, 2, 3 ou 4. Houve ali uma troca. Mas está tudo bem. Depois, para ser capicua,
no mínimo dos mínimos, o primeiro número tem que ser igual ao último e o segundo número tem que ser igual ao terceiro. Então, se o primeiro número tem que ser igual ao último, então o primeiro número não pode ser nem 1 nem 3, porque este número tem que ser par. Então não pode acabar nem em 1 nem em 3. Então daí eu ter arriscado 1 e ter arriscado o 3. Então, agora que eu já tenho isto mais ou menos organizado na parte de ser par, inferior a 5.000 e a parte da capicua, super organizado na minha cabeça, vou tentar calcular a probabilidade. Em termos de casos possíveis, é fácil, porque em termos de casos possíveis eu tenho 6 hipóteses para a primeira casa, 6 hipóteses para a segunda, 6 hipóteses para a terceira e 6 hipóteses para a quarta. Porquê? Porque isto é um dado cúbico, eu vou lançar, vejo o número que dá, mas podem sair 6 números diferentes, de 1 a 6, depois vou lançar outra vez, mesma coisa, depois vou lançar outra vez, depois vou lançar outra vez. Portanto, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Relativamente aos casos favoráveis, eu vou fazer já a parte mais fácil, que é o AAAA. Então, eu aqui posso ter na última casa, eu posso ter, por exemplo, o 2, 4, 6 ou 8, mas na primeira só posso ter o 2 e o 4. Então, ou eu tenho tudo 2 ou eu tenho tudo 4. Aqui na primeira hipótese do AAAA. Então, é 2 que é tipo, posso pôr o 2 ou o 4, que é assim na primeira casa, o 2 ou o 4, portanto, duas hipóteses, e aqui só tenho uma, que é a pessoa que eu puser no primeiro algarismo, é a pessoa que segue, que é para ficar o número todo igual. Portanto, isso é o que está aqui. Ou eu posso ter duas hipóteses aqui, ok? E depois aqui vou ter quantas? Vou ter todas as outras hipóteses, exceto, por exemplo, o 2. Imaginemos que eu aqui meto o 2, então aqui eu posso colocar todas as hipóteses, exceto o 2. Não é? Porque se for o 2, caio nesta hipótese aqui, na que está azul, e esta que está azul eu já a contabilizei. Portanto, eu tenho duas hipóteses, que é o 2 ou o 4, e depois o número que eu colocar na... E depois o número que eu colocar aqui é o número que eu vou colocar aqui. Portanto, se eu aqui tenho duas hipóteses, aqui já só tenho uma. Na segunda posição eu tenho 5 hipóteses, que é todas as outras menos uma que eu já coloquei no primeiro algarismo. E aqui na terceira posição eu só tenho uma hipótese, que é a que eu coloquei na segunda posição, para ser uma capicua. Então fica 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 mais 2 vezes 5 vezes 1 vezes 1. Então, para fazer aqui a regra de Laplace, casos favoráveis a dividir por casos possíveis, fica 12 sobre 6 elevado a 4, que dá 1 sobre 108, que dá a resposta C. E vamos avançar para o exercício 4. Um hotel que promove atividades ao ar livre é procurado por turistas de várias nacionalidades. Num certo dia, o hotel organizou uma descida no rio Zezer e uma caminhada na Serra da Estrela. Sabe-se que... Então, vou andar aqui um pouco para cima, aqui um bocadinho também para cima. Sabe-se que 80% dos hóspedes participaram numa caminhada da Serra da Estrela. Então, foi isso que eu coloquei aqui. A probabilidade de participar numa caminhada na Serra da Estrela é 80%, 0,8. Só por colocares esta informação, tinhas um ponto. Eu sei que um ponto não é nada, mas às vezes pode fazer a diferença. Portanto, todas as coisinhas que penses, escreve. Depois, 50% dos hóspedes participaram na descida do Zezer. Então, probabilidade de participar na descida do Zezer, 0,5. Mais um ponto. 30% dos hóspedes que participaram na descida do rio Zezer, então é 30% daqueles que participaram no Zezer. Portanto, já sabes que eles são participantes do Zezer. Portanto, sabendo que participam na descida do rio Zezer, 30% dessas pessoas não participaram na caminhada da Serra da Estrela. Então aqui eu meto o não participaram na Serra da Estrela, a barra, que é a parte do não participaram. Portanto, isto é super importante, esta parte das pessoas do Zezer, 30% não participaram na Serra da Estrela. Por isso, é o sabendo que é Zezer, 30% não participaram. Portanto, é uma condicionada. Agora, super importante, antes de ler mais alguma coisa, super importante é tu colocares
o que é que querem dizer cada um dos seus acontecimentos, portanto, coloca isto e coloca isto. É a caminhada na Serra da Estrela, Z a descida do Zézer, e eles agora perguntam, determinar a probabilidade desse hóspede ter participado na caminhada da Serra da Estrela, é, e, está aqui o I, portanto, I aqui, não ter participado na descida do Zézer, Z barra. Só por causa de colocares o teu problema, de saberes exatamente o que é que queres, eles também te davam mais 2 pontos. E repara, por saberes interpretar a probabilidade condicionada, eles davam-te 4 pontos. Só aqui estava tipo um valor, não é? 4, 5, 6, 7, 8. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou já, mesmo, agora é assim, mesmo que não consigas, pá, isto é muita coisa a acontecer, eu não vou conseguir sair daqui. Faz qualquer coisa com aquilo que te dão. Eu não pensei muito, pensei assim, tenho ali uma condicionada, vou já começar a tratar da condicionada. E pus logo a fórmula. Fórmula da condicionada. E barra sabendo Z é igual a E barra e Z sobre a probabilidade de Z. Nunca te esqueças que esta aqui é esta aqui. Só por causa disto tinhas um ponto ao colocar a fórmula da probabilidade condicionada. Depois passei para cá este a multiplicar. Isto era a condicionada, esta era a probabilidade de descer o rio Zézer. E esta probabilidade vai dar 0,15. Agora, eles não pedem E barra e Z, eles pedem E e Z barra, portanto é diferente, não tem nada a ver. Então o que é que eu vou fazer? A probabilidade de não ir à Serra da Estrela e ir ao Zézer é Z menos a interseção. Qual é que é o truque que eu ensino aqui aos meus alunos? Eu tenho E barra e Z, então olha, mete sempre aquele que não tem a barra menos a interseção, sempre, ok? Por exemplo, se fosse, e agora eu estou só a dizer exemplo, se eles pedissem E barra e Z, isso é o que eles pedem, se eles pedissem E e Z barra, tu ias fazer a probabilidade E menos a probabilidade de E interseção com Z. Então, portanto, é sempre o que não tem a barra menos a interseção. E assim tu consegues tirar uma barra da interseção. Uma maneira fácil de conseguires tirar uma barra de uma interseção. Portanto, a probabilidade de E barra e Z é igual à probabilidade de Z menos a probabilidade de E interseção com Z. A interseção com Z é a mesma coisa que Z interseção com E. Então, aqui coloquei a minha probabilidade da interseção que eu já tinha achado cá em cima, aqui coloquei a probabilidade de descer o rio Zézer e aqui então calculo a probabilidade de E interseção com Z. E agora eu sei que E interseção com Z barra é a probabilidade de E menos a probabilidade da interseção. Tenho a probabilidade de E, tenho a probabilidade da interseção, acho a probabilidade de E interseção com Z barra, que dá 45%. Já agora eles aqui colocam em forma de percentagem, portanto eu aqui ainda tinha de ter colocado 45%, ok? Que é apresentar exatamente da forma como eles querem, senão seríamos descontados. Exercício 4.2. 3 hóspedes suecos e 4 hóspedes dinamarqueses, portanto 3 S e 4 D, pretendem visitar os arredores do hotel. Para tal, o hotel disponibiliza 4 motos de 2 lugares cada uma. Portanto, 3S, 4D, 4 motos de 2 lugares cada uma. Uma preta, uma amarela, uma branca e uma verde, todas diferentes umas das outras. Sabe-se que apenas os hóspedes dinamarqueses podem conduzir, portanto, só estes é que conduzem. De quantas maneiras distintas se pode distribuir deste modo os 7 hóspedes pelos 4 motos? Então, eu meti aqui uma mota, outra mota, outra mota, outra mota, cada uma delas com 2 lugares. Depois eu pensei assim, as únicas pessoas que sabem conduzir são os dinamarqueses. Então, certeza que vai ter que ficar aqui um dinamarquês, depois aqui outro, aqui outro, aqui outro. 4, 3, 2, 1. Logo aí é 4 fatorial. E depois eu tenho os restantes 4 lugares por onde se podem distribuir os 3 suecos. Estava a ver se eram suecos. Sim, são suecos. Então, 4 fatorial, que são os dinamarqueses, e arranjo de 4, 3 a 3 para os suecos. Isto vai dar 576, que seria a resposta D. E vamos avançar para o exercício 5. Considera uma progressão geométrica. O de n, sabe-se que o de 3 é igual a 1 sobre 12 e o de 18 é igual a 4, o de 20. E é uma progressão geométrica não monótona. Determina uma expressão do termo geral de U de n e apresentar sob a forma A vezes B elevado a n, sendo A e B números reais. Então vamos lá. Progressão geométrica não monótona. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o termo geral, a fórmula do termo geral da progressão geométrica, que está aqui. Fórmula do termo geral da progressão geométrica. E agora eu penso assim. Eu sei que muitos de vocês deram, em vez de um K, ali um 1, mas eu gosto mais de dar o K. Não posso esquecer que isto é, o de n é igual a U de K
igual a U de K vezes R elevado a N menos K. Se o meu K for 1, fica U de N igual a U de 1 vezes R elevado a N menos 1. Eu vou fazer com capas. Isto porque vai-me dar jeito. Porque eu agora posso fazer com o de 20 e com o de 18. Eu não preciso estar a recorrer ao U de 1. Então eu vou pôr o de 20 igual a U de 18 vezes R elevada a N menos K. 20 menos 18. Ok? Depois, eu sei que o U de 20 é o de 18 a dividir por 4. Porquê? Porque o U de 18 é 4 de 20. Portanto, eu posso passar para cá este a dividir e fica o de 18 a dividir por 4 igual ao de 20. Corto o de 18 com o 18, não posso esquecer que fica aqui o 1, está bem? Que isto é como se fosse 1 vezes o 18. Então, 1 quarto igual a r ao quadrado, r é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, raiz quadrada de 1 quarto dá 1 meio, ficava aqui com um problema, é que eu ficava com razão ora positiva, ora negativa, não sei, mas tenho que decidir. Quando eles me dizem que é uma progressão geométrica não monótona logo na primeira frase do enunciado, nós temos que saber que, quando nós temos uma progressão geométrica não monótona, isso quer dizer que a sua razão é menor que zero, é negativa. Então aqui eu iria escolher a razão menor que zero, entre estas duas, que era a mais e menos 1 meio, e ficaria R igual a menos 1 meio. Então agora eu posso usar exatamente a mesma fórmula, o de n igual a U de K vezes R elevado a N menos K, mas agora eu vou dizer que o meu U de K é o U de 3, o meu U de N é o U de N. Já estou a fazer aqui a fórmula, o termo geral mesmo. Então, U de N igual a U de K vezes R elevado a N menos K. U de N igual a U de 3 vezes a razão, que eu já sei que é menos 1 meio, elevado a N menos 3. O U de 3 é 1 sobre 12, porque eles dizem no enunciado, e aqui vou separar o menos 1 meio elevado a N e o menos 1 meio elevado a menos 3. Portanto, eu tinha o N menos 3 e fiz o elevado a N vezes a razão elevado a menos 3. De seguida, a única coisa que eu fiz daqui para aqui foi fazer a cambalhota e o expoente passar a positivo. Fazer a cambalhota e o expoente passar a positivo. Portanto, menos 1 meio faz a cambalhota, fica menos 2 sobre 1, que dá menos 2, elevado a 3, porque o expoente passa a positivo. Depois, tudo isto aqui dá menos 8. Menos 8 sobre 12 dá menos 2 sobre 3. E o meu menos 1 meio elevado a n fica lá. Portanto, o meu A seria o menos 2 terços e o B seria o menos 1 meio. Eles não pedem o A e o B, eles apresentam o termo geral na forma AB elevado a n. Portanto, foi isso que eu fiz. E tudo isto, por conseguires colocar isto numa fórmula, tinhas logo 6 pontos. Por achares a razão correta, tinhas 4 pontos. Por conseguires colocar isto numa fórmula, 3 pontos. E pelo resultado final, 3 pontos. E vamos já ao exercício 6. No exercício 6 dizem, considera a sucessão V de n definida por recorrência, e eles depois dizem qual das seguintes é que é verdadeira. Se é uma progressão aritmética, se é geométrica, se é monótona ou se é limitada. Eu fiz aqui eu e tu também no exame podias ter pensado assim, olha, eu não sei achar a razão, porque eu não tenho a expressão ou o termo geral da sucessão, ela é definida por recorrência, e se eu passar para lá o V de n, ele vai a multiplicar, e nós sabemos é que V de n mais 1 sobre V de n, que dá uma razão da geométrica, ou V de n mais 1 menos V de n, que dá a razão da progressão aritmética. Agora assim, a multiplicar nós não aprendemos a ver a razão dessa maneira. Então a melhor maneira que eu acho que podes fazer este exercício é dar valores. Dar valores que é para ver o que é que acontece. Então, olha, o V de 1 é 2. Então, e se eu tiver o V de 2? Então, eu fiz aqui. O V de 2 é como se eu tivesse V de 1 mais 1. Ou seja, o meu N é 1. Então, isto fica igual a 1 sobre V de 1, porque o meu N é 1. Para eu poder fazer o V de 2, o N tem que ser 1. E isto fica V de 2 igual a 1 sobre 2. Ok, agora vou fazer o próximo. V de 3. O V de 3 é V de 2 mais 1, que é 1 sobre V de 2. Então, mas o V de 2 é 1 meio. Então, o inverso do meio é o 2. Ok, já estou a ver aqui alguma semelhança, que é o 2 era também o V de 1. O V de 1 e o V de 3 é 2. Então, vou tentar calcular o V de 4. V de 4, N, 1 meio, dá 1 sobre 2, que dá 1 meio. Então isto volta ao início. Então o que é que está aqui a acontecer? É que todos os termos pares, aquilo vai dar 1 meio, e os termos ímpares, aquilo vai dar 2. Ou seja, aquilo está sempre a variar entre 2, 1 meio, 2, 1 meio, 2, 1 meio. Então ela é limitada. No mínimo dos mínimos ela é 1 meio, no máximo dos máximos ela é 2.
então automaticamente ela é limitada, ok? Agora, se eu não consigo achar uma razão, ou seja, se ela anda sempre a saltitar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, ela não é nenhuma progressão aritmética, nem geométrica, nem monótona, ok? Portanto, eu não consegui arranjar nenhuma razão, não é aritmética nem geométrica, eu não consegui perceber se ela é, quer dizer, não consegui não, eu cheguei à conclusão que ela não era crescente nem decrescente, então ela não é monótona, mas eu cheguei à conclusão que ela era limitada e era só isso que eu precisava. Vamos então avançar aqui para o exercício 7. No exercício 7 dizem: em C, conjunto de números complexos, considera o número complexo Z1, menos 1, menos I. Determina sem recorrer à calculadora os números reais A e B, de forma que Z1 seja a solução desta equação. Ok, então, a primeira coisa a fazer é escrever a equação que eles lá têm. Segunda coisa, eu pensei assim: a partir do momento em que eu tenho aqui um Z ao quadrado, ok, tenho aqui o meu número complexo é menos 1 menos I, portanto eu posso substituir e ao quadrado até dá um caso notável, portanto eu consigo fazer isso, mas eu tenho aqui um Z elevado a 4. Um Z elevado a 4 já é abusar. Um Z elevado a 4, ok, posso fazer menos 1 menos I ao quadrado vezes menos 1 menos I ao quadrado, mas o mais fácil é passar isto para a forma trigonométrica e depois fazer elevado a 4. Portanto, não vale a pena estar aqui a inventar muito. É passar para a forma trigonométrica, fazer a potenciação e depois ver o que é que nos dá. Agora, se eles me dizem se é para ser solução da equação, quando eles me dizem não sei o que é a solução da equação, quer dizer que tu vais substituir e aquilo dá efetivamente uma coisa igual à outra. Está bem? Portanto, é tu poderes substituir e chegar à resposta certa. Portanto, aqui, substituir o Z pelo Z1, ou seja, menos o menos I, podias fazer por casos notáveis ou podias fazer por potenciação. Eu escolhi fazer pela potenciação porque eu acho que é mais fácil, porque no momento em que tu achas aquilo na forma trigonométrica, num elevas ao 2, no outro elevas ao 4 e consegues resolver na boa. Então, aqui relativamente ao Z1 na forma trigonométrica, vamos lá por isto. Primeira coisa, ver o seu módulo, que é menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, dá a raiz de 2, e ver também o seu argumento. A tangente θ é B sobre A, que é menos 1 sobre menos 1, que dá 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? É o π quartos, mas não só. Eu tenho de ver também, é o π quartos mais π também, se eu estiver a falar assim na primeira volta do círculo trigonométrico. E, se reparares, o nosso número complexo é menos 1, menos I. Ou seja, quer dizer que ele está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, de certeza que não está lá o π quartos. Está o 5 π quartos, ou seja, está o π quartos mais π. E daí nós temos que justificar que, como o meu Z1 pertence ao terceiro quadrante, porque o A é negativo e o B também, ou seja, a parte real e a parte imaginária são ambas negativas, então o meu ângulo é 5 π quartos. Então, só por passares isto para a parte trigonométrica corretamente, tinhas um ponto. Depois fui pôr tudo na fórmula que eles pedem, ou seja, só por eu perceber que eu tinha que substituir, porque eles dizem lá, é a solução, eu posso substituir e aquilo dá certo, e aquilo é efetivamente uma igualdade, então tinha mais 3 pontos. Então foi isso que eu fiz. Pus aqui o meu número complexo ao quadrado, pus aqui o meu número complexo à quarta, igual a menos 2 mais I. Próximo passo foi, raiz de 2 ao quadrado dá 2, e aqui 5 vezes π vezes 2, tudo sobre 4, dá 5π meios. Está aqui. Depois, fiz exatamente a mesma coisa, portanto, raiz de 2 à quarta dá 4, e este aqui cortei e ficou apenas 5π igual a menos 2 mais I. Depois fui passar isto para a forma algébrica. Porquê? Porque eu tenho aqui o menos 2 mais I. Portanto, faz-me falta eu ter no primeiro membro as pessoas na forma algébrica para depois poder igualar partes reais e partes imaginárias, uma da outra, de cada um dos membros. Então, o E elevado a I 5π meios é que sendo π meios mais I sendo π meios, e o 4 é elevado a 5π, eu pensei assim, ok, 5π ele está em cima do eixo imaginário, mas na parte negativa. Está aqui o 0, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, então ele está aqui. Então se ele está aqui, de certeza que se é 4 é elevado a I 5π, ele está nesta parte negativa e é real, portanto é igual a menos 4. Só por isto, 2 pontos. Depois, o cosseno de 5π meios dá 0, o seno de 5π meios dá 1, portanto eu substituí logo aqui diretamente. Depois, isto dá I vezes 2 dá 2i, multipliquei em cima e em baixo,
por 2i, fiquei com esta parcela aqui, e o 4i² é a mesma coisa que menos 4, daí eu ter simplificado, e depois passei isto para a fração irredutível. 2 sobre menos 4 dá menos 1/2. Depois pensei, então, parte real tem que ser igual à parte real, parte imaginária igual à parte imaginária. Portanto, parte imaginária menos 1/2 de A tem que ser igual a 1, é o que está aqui, e a parte real, menos 4b, tem que ser igual a menos 2, é o que está aqui. Só por isto, 3 pontos. Achava então que o A era menos 2 e que o B era 1/2. E mais 2 pontinhos só por achar a resposta certa e estava feito o exercício 7.1. No 7.2 dizem, na figura 3 está representado no plano complexo o triângulo equilátero OFG. Sabe-se que o ponto F é a imagem geométrica do número Z1 e o ponto G é a imagem geométrica do número complexo Z1 vezes G2 e que pertence ao primeiro quadrante, a que é igual ao número complexo Z2. Então, vou só chegar aqui isto para este lado e é o seguinte, eles dizem-me que o número complexo Z1, eles dizem-me já no enunciado mesmo da sete, que o número complexo Z1 é menos 1 menos I, ao qual eu posso passar para trigonométrica, forma trigonométrica, para depois ser mais fácil então fazer a divisão ou multiplicação por outro número complexo qualquer. Agora, eles dizem-me que o G é Z1 vezes Z2. Agora, para achar o ponto G, eu tenho que fazer Z1 vezes G2. Ok, tudo bem. Mas para achar o ponto G, eu tenho de estar aqui no ponto F, estou aqui a ver, estar aqui no ponto F e fazer aqui uma rotação, ou seja, na forma trigonométrica, somar o ângulo. E que ângulo é aquele? Bom, se aquilo é um triângulo equilátero, quer dizer que o ângulo, os três ângulos internos valem 60 graus, ou seja, este ângulo vale 60 graus, este ângulo vale 60 graus e este ângulo vale 60 graus. Então, quer dizer, se eu quiser andar daqui, para o ponto G, eu tenho de somar π-terços, que é a mesma coisa que somar 60 graus. Então, aqui, neste exercício 7, só chegar para cá, então aqui o meu Z1 vezes G2, que é o meu ponto G, é raiz de 2 é elevado a I 5π² mais π-terços. A única coisa que eu fiz foi sair do ponto F e ir para o ponto G. E como é que eu vou lá parar? Somando o ângulo, somando aquela rotação, aquele argumento. Então agora vou fazer aqui esta continha dá 19π sobre 12, e agora vou fazer, ok, Z1 vezes Z2 vai dar aquilo que me deu há pouco, que é o meu afixo G. Então, próxima coisa, cortei a raiz de 2 com a raiz de 2 e depois o E elevado a 5π² passa para o outro lado a dividir e quando eu tenho uma divisão com números complexos na forma trigonométrica, os seus argumentos passam a subtrair um pelo outro. E foi esse mesmo que eu fiz aqui. Depois fiz a continha, passei para a fração irredutível e como eles no enunciado metem tudo em forma algébrica, eu tive de ir passar aquilo que ali estava para a forma algébrica. Então aqui Z2 é igual a cosseno de π-terços mais I seno de π-terços. Então isto dá 1/2 mais raiz de 3 sobre 2, o que dá a resposta B. Exercício 8. O município construiu num dos seus parques uma rampa de skate entre duas paredes verticais distanciadas de 21 metros, uma da outra. Na figura 4 estão representados um corte longitudinal da rampa e os dois jovens, cada um no seu skate. Nesta figura, o arco BD representa a rampa, os segmentos de reta AB e CD representam as paredes e o segmento de reta AC representa o Sol. Os pontos P e Q representam as posições dos dois jovens. Admita que a distância ao Sol em metros de um ponto da rampa situado x metros à direita da parede AB é dada por esta função. Então, basicamente, o que eles estão a dizer é, se nós tivermos aqui uma pessoa, a distância daqui até aqui é dada por esta função, sendo que o x é a distância entre a parede AB e aquela pessoa. No 8.1 dizem qual é, em metros, com arredondamento às décimas, o valor absoluto da diferença entre as alturas das duas paredes. Então, o que é que eu tenho de fazer? A altura da parede AB, a altura da parede CD, e depois fazer uma conta de menos e dar-lhe valor positivo. Porque eles pedem em módulo. Ou então fazer apenas a parede maior menos a parede mais pequena. Então eu vou fazer AB, a distância de A a B é se eu tiver aqui um menino no skate. Então, qual é que é a distância à própria parede AB? É 0. Então, AB é f de 0, que, se eu substituir aqui o x por 0, vai dar 3,4. Depois CD. O que é CD? Basicamente é o f de 21. Como é que eu sei que é 21?
Porque eles aqui no enunciado dizem que as duas paredes estão distanciadas de 21 metros. Então quer dizer que se eu fizer o f de 21, quer dizer que eu estou a pôr aqui o rapazinho no skate e a distância daqui até aqui é CD, que é a função quando o x é 21. Então, substituo nesta função o x por 21 e vou obter o valor 4,0531. Depois, fazer a conta de menos. Eu por acaso fiz em módulo e uma menos a outra. Podias ter feito muito simplesmente o 4,0531 menos o 3,4, que ia dar exatamente a mesma coisa. 8.2. Num certo instante, os dois jovens estão à mesma distância do Sol, um mais próximo da parede da AB e o outro mais próximo da parede CD. O jovem que se encontra mais próximo da parede representada por AB está a 1 metro desta parede. Desenhei aqui a parede AB, desenhei aqui a parede CD e desenhei aqui então um menino que está aqui a 1 metro da parede AB. Seja D a distância que se encontra da parede representada por CD, o jovem que dela está mais próxima. Então eu coloquei aqui D como sendo a distância entre um jovem e a parede CD. Então aquilo é o D. E eu sei também que a distância entre A e C, ou seja, a distância da parede AB à parede CD, é 21 metros, tal e qual como era no início do enunciado. Determina, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de D, sabendo-se que esse valor existe e é único. Não justifica a validade do resultado, ou seja, não é preciso dizer se faz sentido ou não, e temos que apresentar a equação que permite resolver o problema, o referencial e apresentar então o valor final. A equação que permite resolver o problema é o facto deles me dizerem que o jovem que se encontra mais próximo da parede está a 1 metro desta e eles dizem os dois jovens estão à mesma distância do Sol. Ou seja, a distância do Sol de uma pessoa é igual à distância do Sol da outra pessoa. Então, quer dizer que o meu f de 1 tem que ser igual a f de x. Ou seja, o rapaz que está aqui um rapazinho, que é o meu f de 1, está aqui o outro rapazinho, que eu não sei qual é que é a distância dele à parede CD ou à parede AB, mas eu sei que ele tem exatamente a mesma distância ao Sol. Ou seja, f de 1 igual a f de x, sendo que o f de 1 é aqui a distância ao Sol deste primeiro rapazinho e o fx é a distância ao Sol deste segundo rapazinho. E eu sei que elas são as mesmas. É exatamente o mesmo valor. Então, primeiro equacionei o problema e só isto valia 5 pontos. Depois calculei o f de 1, com isto tínhamos mais 3 pontos. Ao fazermos o gráfico, muito importante em colocar a própria janela aqui no gráficozinho. Então, o meu indicar o x, indicar o y e indicar que ele tinha de terminar obrigatoriamente no 21, que é quando termina aquela parede CD. Colocar isto aqui com bolinha fechada, porque a parede efetivamente é 21 metros, portanto assume aquele valor. Colocar o f de 1 na calculadora, no y1, e no y2 colocar a nossa função f de x, ou vice-versa, é um bocado indiferente. Depois ver os pontos de interseção. Claro que um dos pontos de interseção é aqui no 1, porque é a distância à parede AB da primeira pessoa, do primeiro rapaz. Então eu depois vou ver o outro ponto, que é o ponto realmente que me interessa, e ao fazeres o gráfico tinhas 4 pontos e achares o ponto de interseção corretamente tinhas mais 4 pontos. Agora, o que eles me estão a dar aqui, ou melhor, o que me dá no gráfico, é o 18,288, é o x. E o x é a distância à parede AB, ou seja, é a distância da pessoa à parede AB. Então agora vou achar o meu D, porque o meu D é os 21 menos o x, porque o D que eles dizem no enunciado é a distância à parede CD. Portanto, se eu fizer 21 menos o x, eu obtenho o D. Então, por isso eu fiz aqui 21 menos 18,288 dá os 2,7 metros e aproveito e venho aqui e vejo que está aqui arredondado às décimas. Portanto, eu tenho mesmo que colocar o meu resultado final arredondado às décimas e aproveito também para dizer que eles dizem para conservar no mínimo em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, 2 casas decimais. Portanto, eu conservei 3. Estão aqui 3, estas 3 que são as mesmas e estas 3. Vamos avançar para o exercício 9. Seja f a função do domínio de 0 a π mais aberto, definida por a elevado a 2x menos 1 sobre tangente x. Mostra que o gráfico da função f não tem assíntotas. Então, primeira coisa a dizer,
Como o domínio da função é de 0 a π meios, não existem assíntotas verticais nesse intervalo. Agora, a haver assíntotas verticais são em x igual a 0 e x igual a π meios. Então, por isso, vamos verificar se existem ou não. E nós temos de chegar à conclusão que não existem porque eles dizem mostra que, não dizem verifica se. Portanto, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiz o limite quando x tende para π meios. Agora, tem que ser o limite quando x tende para π meios menos, porque o meu intervalo é de 0 a π meios. Portanto, não faz sentido eu estar a dizer π meios mais, porque o π meios mais nem sequer está dentro daquele intervalo. Portanto, faço o x a tender para π meios menos, substituo simplesmente o x por π meios, vai-me dar e elevado a 2 π meios menos 1 sobre tangente de π meios. 2 corta com o 2 e fica e elevado a π. Menos 1 sobre, e agora a tangente de π meios menos. A tangente de π meios não existe, então eu coloquei aqui ao lado a minha tangente, coloquei o círculo trigonométrico e pensei, π meios menos é um valor que se aproxima do π meios, que é 90 graus, por valores à sua esquerda. Ou seja, deve ser para aí 89 graus. 89 graus está mais ou menos aqui, está ali muito pertinho. A sua tangente vai para onde? Vai lá para cima. Então a tangente de π meios menos é mais infinito, ou tende para mais infinito. Então eu aqui posso substituir por mais infinito e uma constante a dividir por mais infinito dá 0. Só ao fazer este raciocínio tinha 3 pontos e o facto de dizeres que como o intervalo, como ela é um conjunto de operações, ou é o resultado de operações entre funções contínuas no intervalo de 0 a π meios, ela não tem nenhuma assíntota vertical, a não ser que exista no 0 e no π meios. Portanto, só por dizeres isso também tinhas um ponto. Depois, concluir que x igual a π meios não é assíntota vertical, só seria assíntota vertical se desse mais ou menos infinito, que não é o caso. Então agora vamos fazer um limite quando o x tende para 0 mais uma vez, não fazia sentido para 0 nem para 0 menos, porque esses dois valores não estão incluídos no nosso intervalo. O nosso intervalo é de 0 a π meios aberto, portanto, a fazer sentido seria 0 mais. Então, é mesmo por aí que nós vamos. Ao substituir o x por 0, dá e elevado a 0 menos 1 sobre a tangente de 0, e isto não está aqui escrito, mas tu tinhas que identificar a indeterminação pela qual tu irias passar, e para identificar a indeterminação, tens que passar por ela, tens que substituir valores. Portanto, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, sobre, e a tangente de 0 é 0, portanto dá 0 sobre 0 indeterminação. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi, e quando eu digo uma coisa que se pode ocorrer é, a tangente é o seno a dividir pelo cosseno. Portanto, eu posso substituir aqui por seno sobre cosseno. Depois, como está ali no denominador, e é denominador com denominador, eu passei foi a multiplicar e fez a camalhota. Ou seja, multiplica e fez a camalhota. E estou aqui. Depois pensei assim, eu estou a ver aqui alguém potencialmente limite notável e eu tenho aqui o seno de x que potencialmente também pode ser um limite notável. Então eu vou mas é separá-los todos. Eu fiz o cosseno, dei um chega para lá ao seno, tenho que ficar 1 sobre seno, porque ele está no denominador, tem que continuar no denominador, vezes é elevado a 2x menos 1. Depois pensei, o que é que eu preciso no seno de x para o transformar num limite notável? Eu preciso de um x. O que é que eu preciso do e elevado a 2x menos 1 para o transformar num limite notável? Preciso de um 2x, mas por enquanto eu vou só ficar no x. Então eu multipliquei em cima e em baixo por x, ou seja, na matemática estou a inventar e a desinventar, então eu posso, desde que eu faça corretamente, desinventar, se é que esta palavra existe. Então eu ponho um x em cima e ponho um x em baixo e está tudo bem, e posso fazer isto. Posso inventar, desde que depois faça logo a sua operação inversa, que é multiplicar por x e dividir por x. Aqui, nesta parte, eu fiz logo o inverso de seno de x sobre x, portanto, na verdade, o meu limite notável é seno de x sobre x, portanto, eu fiz 1 sobre e pus o limite bonitinho, e posso fazer isso porque x sobre seno de x é a mesma coisa que ter 1 sobre seno de x sobre x, vezes, e agora, nesta parte deste limite aqui do e elevado a 2x menos 1 sobre x, eu inventei aqui um 2 e inventei aqui um 2. Isto porque eu agora posso fazer aqui uma mudança de variável e posso dizer que y igual a 2x, e se o x tende para 0, o meu y também tende para 0. Bastava pensar y igual a 2x, se o meu x tende para 0 mais, 2 vezes 0 dá 0, mais. Portanto, y tende para 0 mais. Então aqui eu pus isto bonitinho, eu pus este bonitinho e agora, por fim, pus este todo bonitinho, em que aqui não te esqueças de colocar o y, aqui um y e aqui um y também. Fui substituir, o cosseno de 0 é 1, portanto isto aqui está aqui o cosseno de 0,
Este dá 1 sobre 1, que é o meu limite notável, vezes 2 vezes 1, que é o limite notável do elevado a y menos 1 sobre y. E tudo isto dá 2. Com todo este raciocínio, irias ter mais 3 pontos, concluías que x igual a 0 não é a assíntota vertical do gráfico de f, e então depois, no fim, concluías que não existem assíntotas verticais. E com isto ganhavas mais um ponto. Vamos avançar para o exercício 10. Para um certo número real k, seja g função de domínio R definida por isto e aqui está. Sabe-se que g é contínua. Ok. Qual será o valor de k? A função ser contínua quer dizer que o limite à esquerda igual ao limite à direita, no ponto em que estamos a estudar a continuidade, que é igual à função no ponto. Então eu vou fazer o limite à esquerda, o limite à direita, sendo que neste caso o limite à direita do ponto é igual à função no próprio ponto. Então, limite, vou já a esse limite à direita. Limite quando o x tende para 1 mais, de x ao quadrado menos 10 mais 8 ln de x. Ao substituir o x por 1, isto vai dar menos 9. Depois vou fazer o limite quando o x tende para 1 menos, portanto vou buscar o ramo de cima. Ao substituir o x por 1, dá-me 0 sobre 0, dá indeterminação, à qual eu agora tenho de ir levantá-la. Eu vejo que eu tenho aqui um x ao quadrado e aqui um x, então eu posso pôr o x em evidência. Eu vejo que eu tenho aqui um k e aqui também tenho um k, então eu posso pôr o k em evidência. E ao fazer isso, em cima eu fico com x, abre parênteses, x menos 1, e em baixo eu fico com k, abre parênteses, 1 menos x. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Posso chegar para trás aqui um menos, eu vou apagar aqui isto, eu posso chegar aqui para trás um menos, posso, assim, olha, vou chegar aqui para trás um menos e troco o sinal destas pessoas que estão aqui dentro. Foi exatamente isso que eu fiz. Está aqui um menos e estas pessoas aqui dentro trocaram de sinal, ficou menos 1 mais x. E quem diz menos 1 mais x, diz x menos 1. É exatamente a mesma coisa. Corta o x menos 1 com o x menos 1 e dá-me 1 sobre menos k. Então quer dizer que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, que é igual à função no ponto. Então eu vou dizer que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, porque o limite à direita é a própria função no ponto. Então basicamente agora vou igualar um ao outro. Menos 9 igual a menos 1 sobre k, e vai-me dar k igual a 1 sobre 9, e isso era a resposta D. Claro que aqui, como era escolha múltipla, não irias ter pontos por raciocínio, mas sim pela resposta certa. Ponto final. E vamos avançar para o 10.2. Estude, sem recorrer à calculadora, a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Concavidades, nossa cabeça tem logo que pensar, segunda derivada. Se, relativamente à minha função, eu tenho apenas a própria função, então eu tenho de fazer a primeira derivada e depois a segunda derivada. Então, se eles me pedem no intervalo de 1 a mais infinito, eu vou fazer para o ramo de baixo. Então, ao fazer a derivada de x ao quadrado menos 10 mais 8 ln de x, vai dar 2x mais 8 sobre x. Atenção ali à derivada do ln, que é 1 sobre x. E a derivada do x ao quadrado é 2x, a derivada do menos 10 é 0. E depois, só por causa disto, tinhas um pontinho, e depois fazer a segunda derivada é fazer a derivada do 2x mais 8 sobre x, que dá 2 menos 8 sobre x ao quadrado. E isto eram mais 3 pontinhos. Próximo ponto para calcular, para verificar as concavidades. Igualar a segunda derivada a 0. Atenção que isto aqui reduz ao mesmo denominador e depois vais à tabela, portanto como é mesmo um quociente, portanto vamos ver tudo em termos de sinais na tabela. E reduzes ao mesmo denominador e fazes a parte de cima igual a 0 e a parte de baixo é diferente de 0. Isto aqui vai dar x ao quadrado igual a 4 e x diferente de 0, porque se x ao quadrado é diferente de 0, então x é diferente de 0. Aqui passas a raiz quadrada e atenção, tens sempre que passar mais ou menos raiz quadrada. Isto não dá apenas 2, isto dá mais ou menos 2. Mas depois, como eles me dizem que eles querem o domínio de 1 a mais infinito, então aí eu escolho apenas x igual a 2, porque aí salta fora aquela solução de x igual a menos 2, não está dentro daquilo que eles querem, e salta fora o x diferente de 0, que isso nós já sabemos porque eles só querem de 1 a mais infinito. Portanto, a conclusão aqui é apenas x igual a 2, no intervalo que nós queremos. E só por isto tinhas 4 pontinhos. E agora quadro de sinal, e só pelo quadro de sinal mais 4 pontos. Então, eu coloquei a parte de cima do meu quociente, coloquei a parte de baixo do meu quociente, depois pus a segunda derivada e a função. Não és obrigado a pôr a parte de cima e a parte de baixo, então ver o sinal da segunda derivada. És obrigado a pôr, isto foi o raciocínio que eu fiz, o que eras obrigado a pôr mesmo era estas duas linhas, ok? Claro que com a parte do domínio também eras obrigado a pôr esta parte aqui de cima.
O que eu estou a dizer é o raciocínio, em termos de sinal para a segunda derivada, que foi aquelas duas linhas que estão ali a branco, não era obrigatório colocar na folha de exame. Eu é que a coloco, que é para conseguir mais facilmente ver. Podes sempre ir à calculadora, pôr o gráfico na calculadora e concluir quanto aos seus sinais, quanto aqui ao sinal da segunda derivada. Mas eu vou fazer assim, 2x menos 8, 2x ao quadrado menos 8. 2x ao quadrado menos 8 é uma quadrática com cavidade voltada para cima. Aqui tenho um zero, aqui tenho o outro, isto é positivo e aqui embaixo é negativo, aqui assim. Portanto, quer dizer que entre os meus dois zeros ela é negativa, entre o menos 2 e o 2. Ora, aqui eu não tenho menos 2, mas eu sei que tudo o que está para trás do 2 é negativo, portanto é como se eu fizesse aqui uma barra. Tudo o que está para trás do 2 é negativo, aqui assim. Tudo o que está para a frente é positivo. Ok? Portanto, entre o 1 e o 2, tudo o que está para trás, neste caso eu estou a dizer do 1 até ao 2, porque o meu tudo acaba no 1. Por causa que eles dizem aqui de 1 a mais infinito. Pronto. Depois, em termos de x ao quadrado, o x ao quadrado é uma função também quadrática, que só tem um zero, que é o zero, que é assim. Logo ela vai ser sempre positiva, exceto no zero, que é zero, mas como o zero não está ali, eu corri tudo a positivo. Agora, menos com mais dá menos, está aqui. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, quer dizer que esta concavidade é para baixo, esta concavidade é para cima, e como eu tenho a mudança da concavidade, então eu tenho um ponto de inflexão. Agora então tínhamos de concluir. A função tem concavidade voltada para baixo de 1 a 2, 1 aberto obrigatoriamente, atenção que tinhas que trancar aqui isto ou colocar não definido ou sem significado. De 1 a 2, 1 aberto de certeza, 2 fechado, podes colocar fechado, concavidade voltada para cima de 2 a mais infinito e o ponto de inflexão cuja abscissa é 2, que está aqui. Eles não nos pedem para calcular os pontos de inflexão, eles pedem apenas refere a abscissa dos pontos de inflexão ou do ponto de inflexão. E vamos então avançar para o 10.3. O 10.3 dizem, mostra recorrendo a métodos exclusivamente analíticos que a função g tem pelo menos um zero de raiz de e a e. Então isto está a gritar teorema de Bolzano, portanto é muito direto aqui este exercício. Então eu vou fazer logo partir para os cálculos, g de raiz de e. Se eles me pedem de raiz de e a e, eu continuo exatamente no mesmo sítio em termos de domínio, de 1 a mais infinito. Substituo, ok? Corta, corta, isto está e menos 10 mais 8 vezes 1 meio, porque ln de e elevado a 1 meio é a mesma coisa de ter 1 meio de ln de e, que isto passa para cá multiplicar, e o ln de e é 1. Então, fiz a continha, isto deu aproximadamente menos 3,3, só por isto, 4 pontinhos. Depois vamos fazer o g de e, que é substituir o x por e, e fica e ao quadrado menos 10 mais 8 ln de e, que é igual a e ao quadrado menos 10 mais 8, que vai dar aproximadamente 5,4, e com tudo isto tinhas mais 4 pontinhos. Depois, super importante, fazer a lenga-lenga do teorema de Bolzano. Então, como g resulta de operações contínuas de 1 a mais infinito, atenção aqui, intervalo fechado, então é uma função contínua nesse intervalo e por isso também é contínua de raiz de e a e, intervalo fechado. 2 pontos. Como e menos 6 menor que 0, menor que e ao quadrado menos 2, ou seja, g de raiz de e menor que 0, menor que g de e, ou seja, 0 está entre g de raiz de e e g de e, então pode-se concluir pelo teorema de Bolzano-Cauchy que existe um c pertencente àquele intervalo, tal que o g de c é igual a 0. E só por referir o teorema de Bolzano tinhas mais 4 pontos. Ou seja, a função tem pelo menos um zero no intervalo de raiz de e a e aberto. Portanto, concluir sempre no teorema de Bolzano, e isto dá-te mais 2 pontos. O facto de concluires que naquele intervalo aberto tem pelo menos um zero. Vamos avançar para o 11.1. Considera a função h de domínio R, que é definida por esta expressão que aqui está. Qual é a taxa média de variação entre π6 a 7 π6? Então, a taxa média de variação entre π6 a 7 π6 é nós fazermos o h de 7 π6 menos o h de π6, tudo sobre 7 π6 menos π6. Então, é como se fosse f de b menos f de a sobre b menos a. E neste caso é como se o meu a fosse π6 e o meu b fosse 7 π6.
Então, este monstro que aqui vês, isto aqui, este monstro que está aqui, é basicamente o f de b menos f de a sobre b menos a, que é o h de 7 π sextos menos h de π sextos sobre 7 π sextos menos π sextos. Então, eu fui fazer 2 vezes 7 π sextos dá 7 π terços, aqui o 2 vezes π sextos dá π terços, e ao fazer as contas eu cheguei à conclusão que o cosseno de 7 π terços é 1/2, que é igual ao cosseno de π terços, e o cosseno de π terços é 1/2, que é o próprio cosseno de π terços. Olha, para aqui estava-me exatamente igual e ainda por cima eu tenho uma conta de menos, então nem é preciso pensar em mais nada. Uma coisa menos ela própria dá 0 e a taxa média de variação é 0. E isso era a resposta C. E vamos avançar aqui para o 11.2. Determina sem recorrer à calculadora as abscissas dos pontos dos gráficos da função h pertencentes ao intervalo de menos π a π, cuja ordenada é 2. Ordenada 2. Ordenada 2. Foi isso que eu fiz aqui. Então, eu vou igualar a minha função a 2 e vou resolver isto. Então, estes passam para cá todos a multiplicar e o 2 passa para cá a dividir. Segunda parte, este passa para cá a subtrair e depois deste passar para cá a subtrair, o 3 passa para lá a dividir. E fico com isto. Só por ter equacionado o problema seriam 2 pontos, portanto a parte de toda a função igual a 2, e só por ter chegado à conclusão que o cosseno de 2x era igual a menos 1/2, eu tinha mais 2 pontos. Agora tenho de ir fazer aqui umas trocas e baldrocas. Eu sei que o cosseno de π terços é 1/2. Agora, a parte do menos 1/2 não quer dizer que o meu ângulo seja menos π terços, ou seja, o facto de ter lá um menos no cosseno, isso não funciona. Então, o que isto quer dizer é, se o meu ângulo é π terços, o cosseno é 1/2, então qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1/2? Então, eu venho aqui ao meu círculo trigonométrico, eu tenho aqui o π terços, em que o cosseno é 1/2, e tenho aqui este ângulo cujo cosseno é igual, só que negativo, e é esse ângulo que eu quero. Então, o que é esse ângulo? É o π menos π terços, ou seja, é o π menos π terços, o π menos o π terços, e esse ângulo é o 2π terços. Então é isso que eu vou colocar aqui. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1/2? É o 2π terços ou o menos 2π terços, porque também dá este ângulo aqui, menos 2π terços. 2π terços ou menos 2π terços. Portanto, é quando o meu ângulo é 2π terços e passado uma volta inteira, ou quando o meu ângulo é menos 2π terços e passado uma volta inteira. De onde é que vem este 2x? Muito simples, está aqui. É este ângulo aqui. Depois o 2 está aqui a multiplicar, vai passar para lá a dividir, e vai passar para lá a dividir por todos, ou seja, pelo 2π terços e pelo 2kπ. Então isto fica π terços mais kπ ou menos π terços mais kπ, e nunca esquecer de colocar o k pertence a z. As cotações estão ali a vermelho, portanto cada coisa que fizesses até aquele passo, fizesses aquela igualdade ou aquele passo, tinhas aqueles pontos que ali estão. Chegavas aqui e o enunciado diz pertencentes ao intervalo de menos π a π, ou seja, eles querem mesmo saber as abscissas naquele intervalo. Se eles só me dissessem, determina sem recorrer à calculadora as abscissas dos pontos do gráfico de h, cuja ordenada é 2, ou seja, se eles não me tivessem dado nenhum intervalo, eu parava por aqui de resolver esta questão. Mas eles ainda me dizem que é naquele intervalo, então eu tenho que dar valores ao k. E é aqui que eu tenho que dar valores ao k. Portanto, k igual a 0 dá-me, se k igual a 0 dá-me estes dois valores, que é do género k é 0 isto sai, k é 0 isto sai. Depois, k igual a 1, agora vou fazer o k igual a 1, ou seja, vou substituir o k por 1, fica π terços mais π, que dá 4π terços, e menos π terços mais π, que dá 2π terços. Se verificares de menos π a π, vou só fazer aqui, está aqui o 0, de menos π a π, ok? Eu tenho aqui o π terços e tenho aqui o menos π terços, estão lá dentro. O 4π terços já sai fora, porque o 4π terços é 1, 2, 3π terços, 4π terços, já sai fora, ok? Não está lá, portanto cruz. 2π terços está aqui. Agora, se o k igual a menos 1, dá menos 2π terços, que é este aqui, mas como quem vem daqui deste lado, ok? Como quem vem aqui da volta negativa. E o menos 4π terços, bom, menos 4π terços vinha daqui, menos π terços, menos 2π terços, menos 3π terços, menos 4π terços, já não está lá, porque o meu intervalo acabou aqui. Portanto, então,
para concluir e a ganhar mais 4 pontinhos, nós tínhamos todas as abscissas ordenadinhas e bem estruturadas, ou seja, de menos π a π. E estava feito aqui o exame de 2020, época especial.